Oi, meu nome é Gabriele, eu curso o primeiro período de Biomedicina na Unicuritiba e hoje eu vim falar um pouquinho do nosso trabalho, o qual o intuito dele é comparar o sistema de saúde da França e o do Brasil. O SUS, mais conhecido como Sistema Único de Saúde, foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Em seus 27 anos de existência, o Brasil garante a toda a sua população, de forma gratuita, todas as vacinações indicadas pela OMS. Ou seja, o SUS é focado na prevenção de doenças, o que acaba sendo mais barato e mais em conta do que tratar uma doença já existente. Com o SUS, é possível realizar vários tipos de procedimentos, como quimioterapias, radioterapias, consultas, transplante de órgãos, cirurgias e entre diversas outras coisas. O SUS se baseia em um sistema de hierarquia, sendo dividido por níveis de complexidade. São divididos por 3 níveis. O primeiro grupo é o UBS, que é onde é realizado os procedimentos com menores complexidades, como marcar consultas e exames. O segundo grupo é a unidade de pronto atendimento, que são procedimentos de média complexidade, que visam atender doenças crônicas e agudas. Já o terceiro grupo são hospitais de grande porte, que realizam procedimentos mais invasivos e com maior risco de vida. O SUS também nos proporciona um programa de farmácia popular do Brasil, que é um programa do governo que visa complementar medicamentos através de parcerias com farmácias de redes privadas. Esse programa de farmácia popular disponibiliza medicamentos gratuitos para doenças como asma, glaucoma, hipertensão, diabetes e entre outros. Algumas outras ações de saúde pública de responsabilidade do SUS é o controle de saneamento básico, é o controle também de alimentos pela vigilância sanitária e campanhas de doação de sangue e leite materno. O financiamento do SUS se dá de acordo com a Constituição Federal. Os municípios são obrigados a dar 15% do que arrecadam em saúde para os governos estaduais. Todo cidadão brasileiro é obrigado a ter um cartão do SUS, mesmo tendo plano de saúde privado. Para você conseguir fazer, você precisa levar RG, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência a uma unidade básica de saúde da sua cidade. E para finalizar, venho com uma curiosidade de que o SUS é o único sistema de saúde pública que atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% da população brasileira depende unicamente desse sistema. Meu nome é Isadora, sou estudante do primeiro período de Biomedicina lá na Unicuritiba e hoje eu vou falar sobre o Serviço Nacional de Saúde, que é o sistema de saúde lá na França. Lá o Estado ele prevalece sobre o mercado, então eles visam primeiro pela saúde e bem-estar do cidadão antes de visar o lucro. Por exemplo, as universidades, as creches das crianças é totalmente gratuita. Por exemplo, quando uma mulher lá, ela ganha bebê, ela tem um auxílio de 3 meses de uma assistente social do governo, que ela vai lá te ajudar a cozinhar, limpar, ou até ensinar você a cuidar do bebê para deixar uma mãe de primeira viagem mais segura, por exemplo. Eles perguntam se você tem uma doença pré-existente quando você vai fazer um plano de saúde, não para te punir ou para fazer um plano de saúde mais caro, mas sim para te ajudar na prevenção e controle da doença pré-existente, como diabetes ou pressão alta. Isso porque o primeiro princípio lá do Sistema Nacional de Saúde é a solidariedade, que quem ganha mais paga por quem ganha menos. Então você paga de acordo com o que você ganha, e isso tendo um mesmo sistema de saúde, com a mesma qualidade de todos, né? Os outros 2 pilares são o pluralismo e a medicina liberal, que te dá o direito de escolher com qual médico você quer ser atendido e dá a total liberdade para o médico escolher qual o melhor tratamento para o seu caso. Lá é muito comum ter um médico geral da família, que eles acompanham o histórico familiar, e daí te indicam para um especialista. Aqui no Brasil já é diferente, a gente vai direto para um especialista quando tá precisando de alguma coisa. Lá, eles trabalham com um sistema de reembolso, porque o governo ele arca com apenas 78% dos gastos com a saúde, os outros porcentos é do cidadão, né? Então, eles precisam de 2 planos, o obrigatório e o complementar. O plano de saúde obrigatório, ele, me perdoe a pronúncia, mas é o
Assurem-se Maladi, que é através do cartão Vitale, que é um documento que você apresenta na consulta, e daí te dá o direito de reembolso com todos os gastos que houveram na consulta em até uma semana na sua conta bancária. E o plano de saúde complementar, que ele não é obrigatório, mas para ter ele você precisa estar inscrito no plano de saúde obrigatório. Você contrata ele em agências de seguro mesmo, e ele é o Plano Mutuale, que é um seguro de saúde privado que arca com as despesas que o seguro obrigatório não arcou. Uma das principais criações lá da França é o SAMU, onde é espetacular porque muitos países se espelharam nele, né, inclusive o Brasil. E é qualquer atendimento online ou via telefone, né, ligação, que te dá um auxílio de urgência e emergência em qualquer situação. Eles te ensinam primeiros socorros ou o que fazer, ou até te dão um encaminhamento para o hospital. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. A gente sabe que a Covid-19 foi um desafio para todo mundo, mas a forma com qual cada país lidou com isso foi diferente. O primeiro caso de Covid aqui no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro de 2020 em São Paulo, época de carnaval. Então, a pandemia só foi decretada oficialmente no dia 11 de março de 2020. E a partir daí, medidas demoraram a ser tomadas e a gente acabou levando o título de país que teve a pior gestão pública durante a pandemia, segundo um estudo. Em pronunciamento à nação, à TV, em março de 2020, o nosso presidente Jair Bolsonaro afirmou sem qualquer base científica ou responsabilidade com a verdade que ele possuía um bom preparo físico e que ele não se preocupava com a doença. E que ele mesmo possui um histórico de atleta e por isso ele não iria sentir nada. Por pelo menos 2 vezes ao longo do ano passado, o presidente se referiu à Covid-19 como uma simples gripezinha, minimizando os efeitos de uma doença que matou milhares de brasileiros. Um dos mais graves e caros aspectos da pior gestão pública contra a pandemia talvez tenha sido o investimento de mais de 90 milhões em remédios que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19, como a cloroquina, iludindo a população de que se tomasse esse remédio a gente iria combater, prevenir, diminuir o contágio, mas que não ia fazer nada. E para piorar, somos também aos minúsculos gastos que a gente teve em relação à vacina, que essas sim eram comprovadas cientificamente que teriam eficácia. Essa falta de atenção do governo se agravou ainda mais quando 4 ministros da saúde abandonaram o seu cargo em momentos críticos da saúde no Brasil. E a gente acabou ficando sem nenhum responsável à frente para tomar qualquer uma decisão. A vacinação no Brasil possui um dos programas mais completos do mundo, mas com o atual governo, o que era para ser um sucesso acabou virando fracasso. Diversos acontecimentos impediram o avanço das vacinações aqui no Brasil. Entre elas, uma crise com a China, que é o maior produtor de insumos farmacêuticos do mundo, que acabou atrasando a produção da vacinação nacional, e também o caso da Pfizer, que ofereceu mais de 70 milhões de doses, porém o governo nunca deu uma resposta a eles. Atualmente, cerca de 184.091.855 pessoas tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. Isso equivale a cerca de 86,6% da população brasileira. E 166.493.992 pessoas estão totalmente vacinadas, isto é, com a primeira e a segunda dose. E esse número equivale a cerca de 78,3% da população do país. Até agora, o Brasil registrou cerca de 30.953.579 casos confirmados para o Covid-19. Desses, 666.391 foram fatais. Na França, teve o boato de que estavam recomendando a azitromicina para o tratamento de Covid, porém não funcionaria por ser um remédio de tratamento bacteriano e os cidadãos ficaram chocados com o tamanho da fake news. O governo francês tomou algumas medidas para o enfrentamento da pandemia, como a concentração nas vacinas, distanciamento social e o uso direto de máscaras. E também tiveram dificuldades com equipamentos de proteção individual, porém, diferente do Brasil, tiveram ações mais eficazes, como quarentena de 15 dias para quem vinha de fora do país e a saída só era liberada
para quem ia atrás de serviços essenciais. A grande diferença para o sucesso da França foi a fiscalização, já que para sair de casa precisava de uma justificativa para circular na cidade e ainda ganhava um tempo limite, que se fosse ultrapassado, era sujeito a multa. Os franceses não conseguiram ficar presos por muito tempo dentro de casa e boa parte da população foi manifestar nas ruas de Paris contra o lockdown. Para entrar na França, basta mostrar a carteirinha de vacinação com a vacinação completa e, caso a vacinação não esteja completa, um teste de Covid negativo feito dentro de 48 horas. Com o surto da nova variante Omicron, foram estipulados limites de pessoas que poderiam estar em ambientes fechados e abertos, shows com público em pé foram proibidos, assim como o consumo de bebidas e comidas dentro de cinema, teatro, transporte público, estádios esportivos, entre outros ambientes fechados. A vacinação passou a ser obrigatória em setembro de 2021 e os profissionais da saúde que se recusassem a tomar a vacina teriam que se afastar de suas atividades. Centenas de profissionais se afastaram ao invés de aceitar o imunizante. O movimento anti-vacina está presente em vários países, inclusive no Brasil, e as pessoas defendem tanto o movimento que preferem pagar centenas de euros, de reais, de dólares, enfim, para falsificar atestados e carteirinhas de vacinação, ao invés de simplesmente aceitar a vacina, que poderá ajudar caso eles contraiam o vírus. Na França, a imunização teve início em dezembro de 2020 e hoje, junho de 2022, 80% dos franceses já tomou pelo menos a primeira dose da vacina e 78% tem a vacinação completa. Foi afirmado que a dose de reforço pode ser adiantada e até agora 50% da população da França pode receber essa dose de reforço. Com isso, a possibilidade de não ter mais muitos casos é grande e a doença pode ser contida. Porém, a gente não pode relaxar e dispensar os cuidados básicos e diários. Em relação a óbitos, quando o Brasil relatou a primeira morte, a França tinha 200 óbitos já. Porém, em maio de 2022, o Brasil anunciou 6 vezes mais o número de mortes da França. Então, tendo em vista os dados que foram apresentados até agora, a gente consegue ter uma breve noção dos problemas causados pela pandemia do Covid-19 em ambos os países, né? Desde manifestações dos cidadãos até má gestão dos governantes, problemas econômicos que colapsaram os dois sistemas de saúde, tanto da França quanto do Brasil. O Sistema Nacional de Saúde lá da França, ele é unificado, então a gente não conseguiu dados especificamente de cada cidade. Então a gente prefere trabalhar com dados gerais de cada país. E é isso, espero que a gente tenha sanado todas as dúvidas e que vocês tenham entendido bem.